Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Café Central, a edição para esta sexta-feira, hoje dia 24 de janeiro. Já o dissemos ao longo desta manhã informativa. O nosso convidado é o escritor António Ludgero Correia, que tem já no mercado, ou pelo menos vai estar no mercado, nas livrarias a partir de hoje, o seu novo livro. Chama-se A Correspondência de Fidalgo Preto. A apresentação acontece hoje às 6 da tarde na livraria Pedro Cardoso, aqui na cidade da Praia, portanto no bairro da Fazenda. António Ludgero Correia, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Como é que surgiu a ideia de escrever esta correspondência de Fidalgo Preto? Bom dia. Eu era um homem das crónicas nos jornais. Abordar-me um dia que... Continua a ser o homem das crónicas. Hoje menos, tinha crónica regular numa semana, agora são crónicas esporádicas. Esporádicas, sim. No Expresso das Ilhas. Lançaram um repto de publicar as minhas crónicas. Eu disse, as minhas crónicas não são objeto do meu primeiro livro, nunca. Quem é que lançou esse repto? Foi o jornal ou foi alguma personalidade? Foi o meu amigo que Deus tenha, o Cursino Fortes. Disse, falou-me, deu aquela história toda, deu os cronos, como que se faz a história, papá. Ele era muito bom nisso. Disse, Cursino, um dia farei isso, mas não será meu primeiro livro. Mas as cartas da correspondência de Fidalgo Preto nascem de um desafio que um antigo professor meu tinha lançado à turma, de que nós não devíamos limitar-nos a ser apenas bons técnicos. Tínhamos que ter intervenção cívica, tínhamos que fazer lutar por um lugar como agentes de mudança, que as coisas não mudam de per si, é preciso haver agentes de mudança, gente que veste a camisola e vai à luta. E essas cartas são o meio, o veículo utilizado para, de facto, fazer a tal intervenção cívica. Levou um tempo a entender o que é que ele queria. Como ele falou, quando for, soará. E, de facto, quando chegou a hora, entendi que seria por essa via e aconteceram as cartas. Só por este título podemos ser levados, digamos, a pensar que é um conjunto, uma coletânea de crónicas que o Ludgero foi escrevendo ao longo dos anos e que condensa agora neste trabalho. Portanto, não é nada disso. É muito disso, porque repara, quem lê as minhas crónicas sabe que são crónicas dirigidas, são cartas, ao fim e ao cabo, aos meus concidadãos, aos meus contemporâneos, e como se usava dizer, hoje não se diz tanto, a quem de direito. A quem de direito. E eram essas cartas, agora usando um livro um pouco no estilo que essa de Queiroz utiliza em A Correspondência de Frederico Mendes, um estilo epistolar. Tem uma introdução para situar as cartas, e vem as cartas, são à volta de 81 cartas, distribuídas em 10 blocos, e que vão incisivamente sobre as questões que afetam a nossa praia, o país, a juventude, enfim, um repertório são cartas escolhidas, porque repara, essas cartas foram escritas no princípio deste século, entre 2000 e 2008, numa ocasião em que de facto entrava semanalmente, digamos que 8 anos, daria à volta de 400 cartas, mas são cartas escolhidas, são crónicas escolhidas, cartas que integram o acervo do livro. Estas cartas têm destinatários identificados no livro, ou escreve assim a quem de direito, que é uma expressão, normalmente quando a gente diz a quem de direito, ou porque a pessoa, não quer, sabe quem é o responsável a quem dirigir, digamos, a sua reclamação, mas enfim, não quer dizer, ou não sabe, olha, quem de direito que assume as responsabilidades. Eu não sou muito disso, sou muito mais direto. Aliás, há umas cartas em que, quando tínhamos aquela crise de energia aqui na praia, vai dirigida ao Avelino Bonifácio, que era... Lembro-me, foi em 2006 ou 2005. Pai, sim, nessa altura. Lembro até que a gente tinha uma manifestação que foi adiada porque o aeroporto ia ser inaugurado, e o Hércules disse, ok, eu vou à manifestação, não costumo ir, eu vou
Mas adia a manifestação, a inauguração do aeroporto, e a gente alinhou. Eu lembro desse marco temporal que situa muito bem algumas cartas, e a carta digital. As pessoas queriam que a gente fosse, eu na altura estava à frente da Propraia, queriam que a gente fosse à Central Elétrica, ou à Elétrica. Não, senhor, vamos ao Abrão Lopes, vamos ao Avenida Bonifácio e vamos ao Zé Maria Neves. E fomos à Avenida Bonifácio e fomos ao Zé Maria Neves. E a carta, e uma dessas cartas é sobre a questão de energia, e mobilizou muita gente, porque a praia, como sabe, não é muito de participar nesse tipo de atividade. Mas levámos à rua um bom grupo de pessoas e uma dessas cartas contribuiu para isso. Muito bem. Portanto, não são propriamente cartas, aquelas cartas abertas que se escrevem nos jornais, uma carta aberta sobre... Não. São cartas que têm um assunto bem definido, têm destinatários bem definidos, e todas elas começam, como é o meu estilo, com uma citação para estimular um pouco as pessoas que leem, e depois também para lerem a obra de onde saiu a citação. Era um outro desafio que não é confesso, mas que é um outro desafio. Portanto, convoca muitos pensadores. Há algumas situações, digamos, que suscitam reflexão nesta obra. Mais de destinar aos meus concidadãos que às vezes a leitura é complicada, comprar muitos livros comprar um livro fica caro, comprar muitos livros fica muito mais caro. Então, quando vem uma citação, por exemplo, logo no frontispício da carta, e com uma frase muito forte, a tentação, quando você vai à feira do livro, vai a uma livraria, de tentar comprar um livro em que o autor citado esteja, e ajuda um pouco as pessoas a direcionarem os escassos recursos para a aquisição da obra, mais ou menos certo para o adulto. Mas esta carta, estas correspondências abarcam que horizonte temporal? Essas cartas foram escritas e enviadas entre 2000 e 2008. Àquela altura, o novo milénio, tínhamos situações aqui muito complicadas. Tinha acontecido em 2001 uma alternância na governação. Tinha chegado a lista J do PSB tinha chegado ao governo, a lista F à Câmara. Esperavam-se dias complicados, porque a lista F e a lista J não se entendiam, que a minha cidade podia sair prejudicada. E então foi aí que nasceu também a Propraia. É aquela coisa, depois das eleições, quem perde enclausura-se, quem ganha expande-se, e depois você tem dois representantes do grupo vencedor que não se entendem, e a praia no meio. E quando as ondas se enfurecem, o mexilhão que paga as favas, e nós não queríamos que a praia continuasse pagando, e a terceira ou quarta via para a praia seria a sociedade civil. Daí a convocação, as cartas da sociedade civil aos meus concidadãos, para que de facto a gente assumisse como agente de mudança aqui na praia, não como agência executiva, mas como uma associação que pensa a cidade, que levanta as questões, que as coloca e que sugere saídas. Mas há alguma correspondência, uma carta mais atual sobre o momento que a praia tem vivido? Curioso é que essas cartas não perderam a atualidade. Aliás, a razão da sua saída agora é que as cartas não perderam. Você lê até pensa que são problemas de hoje, mas esses problemas vêm sendo arrolados desde o início dos, não diria do início dos tempos, mas deste milénio, pelo menos. Lembro daquela história do João Soares, que mostrava uma grande coleção de jornais e nenhum está repetido. Mas eu olhei muito curioso, bem, está aqui, 2 repetidos. Vamos acabar com a seca no Nordeste. Não, isso 50 anos atrás, isto aqui é de hoje. Os temas são recorrentes. E então as cartas acabam não perdendo a atualidade. Quais são os temas que, do seu ponto de vista, são mais recorrentes aqui? Enfim, estamos a comemorar 50 anos de independência, problemas que ainda não se conseguiu resolver aqui na cidade da Praia. A cidade da Praia tem um problema crónico de saneamento. Hoje em dia as pessoas são mais viradas para coisas muito mais
muito mais, acho, muito grandes, muito maiores, mas há questões prosaicas e que são fundamentais na vida de uma cidade. Saneamento, abastecimento de água. Abastecimento de água é um rol de problemas que parecem pequenos, mas que atrapalham completamente a vida dos cidadãos. Os equipamentos sociais, também esqueci. Gente, esta cidade tem uma população enorme e tem uma população flutuante que quase duplica. As pessoas que vêm do interior durante o dia e voltam à tarde, é um universo enorme. E você vê balneários públicos. Há um à frente do hospital e foi recuperado aquela à frente da Câmara Municipal. E não conheço mais. E são licenciados bares, são licenciadas lojas, sem casas de banho para os clientes. E, sei lá, as coisas resolver-se-iam. Se eu vou licenciar este bar, vou licenciar esta loja, mas você tem que ter uma casa de banho aberta ao público. Ao público utente, o cliente. Mas não tem. As pessoas saem do bar, vão à esquina e fazem o seu xixi tranquilo, depois voltam, sei lá. É uma questão que parece pouco pequena, mas para mim é grande, e é a grande questão que a praia tem. Mas corrobora dessa opinião que já é corriqueira, de que a praia tem servido mais e de trampolim para outras motivações, outros sonhos, outras ambições, digamos, no xadrez da política em Cabo Verde? Essa mora nem é cabo-verdiana. Chirac saiu de Paris para o Sampaio foi para aí, o Ulisses saiu da Câmara para a chefia do governo. As câmaras da capital são apetecíveis porque dão visibilidade, mas o curioso é que as pessoas acham que isso pode servir de trampolim, mas não fazem o chamamento correto, porque no trampolim, se você não faz o chamamento correto, você cai onde não quer. E a Câmara da Capital pode servir para esse trampolim se você fizer um bom trabalho muito bem feito. Por isso que a cada momento em que as pessoas dizem, esse fulano está com ambições, quer trampolim, que vá, que tenha ambição, mas que faça bem para merecer chegar ao patamar que deseja. Às vezes as pessoas insistem nisso, que é trampolim, eu também toco nessa questão, mas um pouco com uma outra ótica, dizer que é trampolim, se você quer trampolim, faça a chamada correta e chegue lá, faça boa obra, porque se você não fizer uma boa obra, não deixar a obra aqui na capital, como é que vai deixar no país? Como é que você tem a cidade capital, tem uma grande montra e não deixa trabalho, ninguém vai apostar em você para tomar conta do país todo. Sabe que quando eu li o título do livro, Correspondências de Fidalgo Preto, fiquei com a ideia de que, é um exercício mais de ficção do escritor, que resolveu escrever de uma assentada, embora achasse exagerado o número, 81 cartas, enfim, são cartas escritas para este propósito, para o livro, mas já percebi que são cartas que foram entregues, chegaram aos destinatários. Há uma geração que talvez não tenha lido essas cartas quando foram publicadas, agora tem a ocasião de tê-las aí reunidas com uma introdução que mostra a finalidade e que mostra as causas, as origens, e que possa de facto esse estilo epistolar, eu acho que a única coisa que eu peço emprestado a essa de Queiroz é o estilo, porque Fidalgo Preto é muito mais comprometido com o seu tempo, com os contemporâneos, com a sociedade, com o país, de que Frederico Mendes, né? Mas essa aposta, digamos, precisamente nesse estilo epistolar, precisamente numa altura em que há o advento das redes sociais, agora da inteligência artificial, há muita gente que opta por fazer, digamos, a sua intervenção cívica nas redes sociais, mas o António Bezerra Correia ainda é mais do estilo tradicional, é mais nas cartas. Repara, as redes sociais estão cavando a sua própria sepultura. A maneira irresponsável como estão sendo usadas, a falta de verificação dos conteúdos. Agora é que não vai haver, não é? Agora que as grandes plataformas já disseram que agora não há verificação de factos. E a não verificação não é um perigo em si. O perigo é você receber e passar adiante. Você recebe uma fake news, passa adiante, vai partilhando e nem questiona se é verídico.
Eu acho que Sócrates deve estar aí ardendo com as suas 3 peneiras, pedindo arrego para que de facto as pessoas verifiquem as coisas antes de passar à frente. As redes sociais são um instrumento fantástico, se bem utilizados. Mas a forma como vai ser utilizado, a forma como as pessoas se preocupam mais em se mostrar, em aparecer, do que de facto em contribuir, a prazo. Mas aqui em Cabo Verde as redes sociais têm contribuído de facto para essa afirmação da cidadania, da participação das pessoas, que é um déficit que nós temos, digamos, na nossa democracia. O problema não é a participação, é a qualidade da participação. Nessas coisas, o importante é a qualidade da participação. Porque de facto ficar-se para ir às urnas e falar-se de democracia porque se vai às urnas de quando em vez, isso não chega. A participação das redes sociais poderia ser um espaço para que de facto as pessoas se afirmassem, veiculassem seus pontos de vista, conclamassem os seus concidadãos a tomarem posição, e aquela máxima de não pecar por silêncio quando a hora é de gritar, é de sair às ruas, é de dizer basta, ou dizer chega, ou dizer faça de outra forma, ou se não, fato se não. Porque nós temos, como dizem alguns autores, nós temos uma espécie de, digamos, de ativismo de poltrona. As pessoas vão lá, mostram-se indignadas nas redes sociais e tal, mas depois não aparecem quando são convocadas para, digamos, alguma manifestação contra um serviço público que é deficiente ou que não está a ser prestado de todo. E depois há muita fulanização, né, nessas intervenções. Isso é como... É mais ataque de caráteres e ataques pessoais. Eu não sei se esse espaço serve, mas sejam incisivos, analisem os factos, vão aos factos, não deixem juntar os factos para atacar tudo de uma vez, ataque uma de cada vez. Aquela história da crítica. Quando você junta, tem um grupo ou uma entidade que peca, você se espera até que encha a panela para depois começar a cantar isto. Vai tudo atabalhoadamente e não de cada vez, com uma coisinha curta, incisiva, diga de sua justiça, conclame seus concidadãos, tente ser um agente de mudança. Até porque nas redes sociais as pessoas não têm paciência nem pachorra para ler tudo, não é? Pois é. Grandes textos. Pois é. Agora, eu acho que a fórmula encontrada para a correspondência do Preto dá um acervo de... Mas as pessoas ainda estão a ler cartas? Escrever, já agora. Bom, o Lugero escreve cartas agora. Eu escrevo cartas e as pessoas podem não ter paixão para escrever cartas, mas leem cartas. E a vantagem de um livro desses é que você não tem que ler de fio a pavio. Você pode começar no pavio, depois ir para o fio e escolher uma carta que o destinatário diga. Escrever cartas à mão tem outro sabor. O computador. Então, para uma pequena, né? Com aquelas frases feitas. O livro tem essa forma que o livro tem. Permite ao leitor escolher uma ao seu gosto. É à la carte mesmo. Exatamente. E vai lendo o que lhe apetecer, sem se ver obrigado a ler a carta 1, a carta 2, a carta 2, até chegar à carta 80, coisa do género. Não tem essa obrigação, que na leitura isso é que complica um pouco. Você começa a estar na página 10 e vê que o livro tem 300 páginas e dá uma descansada e não retoma. Mas com a correspondência de algo preto, você pode começar a ler o introito, que é obrigatório e tem um texto delicioso, modéstia à parte, e pode ler a primeira carta, saltar para a terceira, que não perde o fio como num romance ou outra obra do género. Uma vez estava a falar com uma pessoa também ligada aqui às letras, que me dizia que o segredo para continuarmos a ler um livro é quando paramos, convinha que parássemos numa parte, digamos, que nos suscita algum interesse, uma parte mais saborosa, porque se for uma coisa assim insípida, nunca mais voltamos ao livro. Não volta. É o apelo que eu faço sempre àquele Plano Nacional de Leitura, que o primeiro livro que chega à mão de um neófito seja um livro que mexa com ele, que não deixe de respirar, que ele leia de uma ponta a outra. Se for assim uma coisa hermética, muito pesada, muito complicada, nunca mais. Não retoma a leitura e não pede mais. Fica com uma preguiça mental, portanto aí já não volta mais. E mesmo quando se escreve, acho que a separação dos parágrafos ou dos capítulos tem que seguir um pouco a técnica que os brasileiros usam nas novelas. Há um profissional que trata das sequências. Interrompe aí
onde você fica com água na boca e amanhã fica ansioso para ver o episódio seguinte. Mas se o episódio termina e você fica com a sensação de que fechou, está fechado, está tudo realizado, amanhã é outro dia. É outro dia. Há mais alguma correspondência que o Liger queira enfim, partilhar connosco, para além destas, sobre a Câmara Municipal? Ou a Câmara da Praia, ou a cidade, se tivesse um livro a monte, são muitas, 81, mas é muita carta. É muita carta. Mas há cartas interessantíssimas dirigidas há uma carta dirigida ao próprio Fradique. Porque eu, quando escrevi uma carta falando do Fradique, acharam que eu estava usando o nome para atingir alguém aqui. Essa é uma das poucas cartas. Há 2 ou 3 cartas que não são para alguém daqui, mas que é um pouco para sacudir as pessoas. Eu fiquei meio estarrecido, que a gente não tinha a mínima ideia de quem seria essa personagem, o Fradique Mendes, nem coisa parecida. Então há uma carta dirigida ao Fradique, em que eu digo ao Fradique: você que chorou, leu e conviveu intimamente com essa, que aqui as pessoas há gente que não conhece, e isso é grave na língua portuguesa, que não, para mim essa é o supra-sumo. Então há uma ou 2 cartas dirigidas ao Fradique, em que eu digo ao Fradique que aqui na cidade da Praia vai nascer uma associação que vai cuidar da cidade, não sei qual, não sei o quê. Mas ele não responde, que não podia responder. Claro. Ele disse: bom, você não perguntou, eu não digo mais nada. E segue mesmo, porque são crónicas publicadas, mas que seguiram sempre esse estilo epistolar. Você manda mantenhas, você endereça mensagens e você questiona. Você questiona, espera, não há respostas. Eu sei que você não está esperando que as respostas cheguem a si, mas você não respondeu. É mote para você insistir ou passar para outro. Mas as cartas, há 1 ou 2 cartas escritas para o Fradique, dirigidas ao Fradique, que são eu gosto, são minhas cartas, né? Claro. São meus filhos, que eu achei deliciosas. Há umas também muito incisivas para situações concretas que a gente viveu por aqui. O problema de energia no início do século foi uma loucura. Quase todo mundo acabou comprando um gerador, e isso era uma saída de recursos que as pessoas hoje os jovens não avaliam. Um gerador que hoje você compra por 20 e tal contos custava 70 e tal contos no princípio deste século. Eu tenho um encalhado aí por causa dessa brincadeira. Enfim, as pessoas podem não escrever cartas, mas eu escrevi cartas. Espero que as pessoas... Mas eu noto que há uma preocupação do António Liger Correia enfim, e que perpassa provavelmente todas essas cartas, e que tem que ver com esse espavitar dessa consciência cívica de participação das pessoas, dos cabo-verdianos, sair dessa letargia, desse espírito de conformismo e Isso primeiro porque o indivíduo sabe que sozinho não consegue fazer nada. Se você quer conseguir um valor, você tem que trazer gente para a liça. Essas cartas mexem, a ideia pelo menos é de mexer com as pessoas, fazê-las movimentar-se, saírem das poltronas, pegarem hoje não digo da pena, mas pegarem do teclado e tenham também uma intervenção. Porque se você deixa tudo como está, vai ficar como está. Continua sempre. Continua na mesma. Mas aqui a tendência é deixar tudo como está para ver como fica. E claro que não há mudança. E a cada volta... Mas o argumento que nós ouvimos é que os partidos é que não deixam espaço para a cidadania. Meu caro, os partidos são feitos de gente desta sociedade, gente desta população, que tem vícios, tem virtudes, e quando vão para o partido não tiram essas vestes. E não há democracia sem democratas. O fundamental é que se cada um de nós se assumir a democrata, se cada um de nós receber a democracia não como uma forma de governo. Eu não gosto nem de falar de democracia, não sei se já ouviu falar de democracia, nunca falo de democracia. Mas o cabo-verdiano é mesmo democrata já agora? Aí é que está. Como é que você quer uma democracia perfeita sem democratas? É querer umas omeletes sem ovos. Não acontece. A nossa solução
Eu quando falo que é preciso melhorar a cultura democrática e coisa e tal, o fundamental é que as nossas escolas deixem de formar apenas técnicos, letrados, formem também cidadãos, formem democratas. E um democrata não é muito difícil ser democrata. Você tem que respeitar a diferença, tem que conviver com o diferente, tem que ser solidário em relação àqueles que não foram tão protegidos pela sorte. E seguir as regras da maioria. Você está num grupo, se a maioria quer tomar uma decisão, alinhe com a maioria, porque você não é dono da verdade. Mas também que se respeitem as minorias. Lá porque você tem o direito de decidir vamos para o Tarrafal, você não pode dizer que a gente vá para o Tarrafal, para o litoral, enquanto as estradas estiverem esburacadas. O que salta à vista às vezes é essa falta de tolerância, a opinião contrária, a diferença. O cabo-verdiano é democrata, mas enquanto até não é criticado. Aliás, se toma a crítica sempre como algo pessoal. Agora imagina você. A pessoa tem alguma coisa contra mim. Pois é. Agora imagina você uma comunidade de democratas. Você tem a democracia. Porque quando ele chega à liderança de uma instituição, de uma instância de decisão, ele é democrata, assume a democracia como uma forma de ser e de estar em sociedade, de resolver conflitos e de receber o diferente, a diferença. Onde estiver, isto já está no seu construto, no seu íntimo, agirá como um democrata. Então as instituições recheadas de democratas serão instituições democráticas. Um governo com os melhores escolhidos dentro desse universo de democratas será um governo democrático. Enfim, a questão vai ser essa. Enquanto não tivermos democratas, não teremos aquela democracia perfeita. E quando formos todos democratas, que o governo desta democracia seja feito pelos melhores de entre esses democratas. E não os mais amigos, nem os mais leais, nem os mais farenhos. Enfim... É uma boa lição de democracia. Nem é muito complicado. Muito bem. Portanto, o livro é apresentado hoje às 6... Às 6 da tarde. Às 6 da tarde, sim. Pedro Cardoso. Eu creio que o espaço vai ser aconchegante. Estar apinhado de gente. Mas eu creio que vale a pena, principalmente porque quem vai fazer a apresentação do livro, a doutora Adriana Beirão Carvalho, ela está preparando uma apresentação que é uma... que é uma aula magna. Se puder, apareça. Não, com certeza. Valerá a pena. Ela é uma pessoa tão séria, tão compenetrada nas coisas que faz, que a apresentação da obra dava uma outra obra e com muito fôlego. Este é um livro também para mais um prémio. Já ganhou o prémio Sonangol em 2006. Não, eu deixei de concorrer a prémios. Isso não vale a pena. Porque no prémio seguinte concorri com um livro, aparece na comunicação social o pseudónimo que eu usei o pseudónimo Osagevo Moisés. Olha, os pseudónimos só são chamados para se ver. Claro. De quem precisa. Sim. E aparece na comunicação social que o vencedor era Osagevo Moisés. Jornalistas. Não, mas jornalista não. Eles viram. Aquele envelope não está aberto ao público. O envelope vai com... Sim, alguém passou essa informação, então, claro, sim. E eu francamente, ainda acredito... Quebrando esse sigilo. Que o Osagevo Moisés, tá, mas depois mudaram. Isso aí ganhou na vez anterior e foi logo a seguir. 2 vezes seguidas, não. Não pode ser. Vai para outra pessoa, que a pessoa, acho que até merece, vai para outra pessoa e... Muito bem. E enfim, mas esqueceram-se de dizer ao moço, não, já não é o Osagevo Moisés. Enfim. Muito bem. António José Correia, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Espaço Café Central. Sucessos então na apresentação logo mais às 18 horas, 6 da tarde, deste livro. A correspondência de Fidalgo Preto vai ser na livraria Pedro Cardoso, aqui na